Menos de um ano. Esse foi o tempo que o Brasil levou para reconstruir uma das pontes mais importantes entre o Maranhão e o Tocantins, após um colapso que interrompeu completamente uma rota estratégica do país. Mas antes dessa resposta rápida, veio o choque. Em dezembro de 2024, a ponte Juscelino Kubitschek, responsável pela ligação da BR-226 entre os dois estados, cedeu parcialmente, comprometendo sua estrutura e interrompendo uma das principais conexões regionais. A ponte funcionava como um corredor logístico fundamental. Por ali passavam diariamente caminhões com alimentos, combustíveis, insumos agrícolas e mercadorias que abasteciam diversas cidades do interior, além de milhares de moradores que dependiam da travessia para trabalhar, estudar e acessar serviços básicos. Com o colapso, o tráfego precisou ser totalmente desviado. Como solução emergencial, balsas passaram a fazer a travessia de veículos e pedestres pelo rio Tocantins. Apesar de manter o fluxo mínimo, a capacidade limitada gerava filas, atrasos e aumento nos custos de transporte. O impacto econômico veio rapidamente. Empresas de logística reorganizaram rotas às pressas, produtores enfrentaram dificuldades para escoar safras e o comércio local começou a sentir atrasos no abastecimento. Em várias cidades da região, produtos básicos ficaram mais caros por causa do aumento do frete. Além dos prejuízos, o colapso gerou um alerta nacional. Se uma ponte tão estratégica podia ceder dessa forma, quantas outras estruturas antigas pelo Brasil estariam em situação semelhante? As imagens da ponte danificada ganharam destaque nos principais telejornais do país, enquanto órgãos públicos foram pressionados por respostas imediatas. A reconstrução passou a ser tratada como prioridade máxima. A ponte JK havia se tornado um gargalo crítico para toda a região. Cada dia sem a travessia significava prejuízos acumulados. Historicamente, obras emergenciais costumam levar anos no Brasil. Mas dessa vez, algo diferente começou a acontecer. Recursos foram liberados em regime de urgência, equipes técnicas foram mobilizadas rapidamente e um cronograma acelerado passou a ser desenhado para devolver a ligação entre os dois estados no menor tempo possível. E foi essa resposta incomum que transformou o caso da ponte JK em um dos exemplos mais raros de reconstrução acelerada da infraestrutura brasileira. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações para não perder os novos vídeos, compartilhe e ajude o Alameda a chegar nos 20 mil inscritos. Quando a ponte Juscelino Kubitschek foi inaugurada no início da década de 60, o Brasil vivia uma realidade completamente diferente. O volume de veículos era muito menor, o transporte pesado ainda não dominava as rodovias e a BR-226 funcionava principalmente como uma ligação regional. Ao longo dos anos, a estrutura passou por manutenções e reparos pontuais, comuns em obras desse período, mas sem uma modernização estrutural profunda que a adaptasse ao novo padrão de tráfego que surgiria nas décadas seguintes. Enquanto isso, o país mudou de ritmo. O crescimento das cidades, o avanço do agronegócio e a intensificação do transporte interestadual transformaram essa travessia em um dos principais eixos de circulação da região. A ponte deixou de ser apenas uma ligação local e se tornou um ponto crítico da logística regional. Tudo passava por ali. Não havia rotas alternativas próximas capazes de dividir esse fluxo. Quando a ponte cedeu, não foi apenas uma estrutura que caiu, foi uma conexão inteira entre Maranhão e Tocantins que foi interrompida, afetando o transporte, economia e o dia a dia de milhares de pessoas. Com a ponte antiga fora de operação e a BR-226 interrompida, o cenário exigiu uma resposta fora do padrão. Não se tratava apenas de recuperar uma travessia local, mas de restabelecer um dos principais corredores de ligação entre Maranhão e Tocantins, fundamental para o transporte de pessoas, mercadorias e serviços. Poucos dias após o colapso, o governo federal anunciou a reconstrução emergencial da ponte Juscelino Kubitschek. A orientação foi clara: acelerar todas as etapas possíveis, sem abrir mão da segurança estrutural. O projeto não seria uma simples réplica da ponte antiga.
antiga. A nova estrutura foi pensada para um padrão moderno de engenharia, capaz de suportar tráfego pesado contínuo e reduzir riscos que existiam no modelo anterior. Uma das principais mudanças foi o aumento do vão central, eliminando pilares dentro do trecho principal do rio Tocantins. Isso trouxe dois ganhos importantes: menos interferência no fluxo do rio e menor concentração de esforços estruturais, aumentando a durabilidade da obra. A nova ponte passou a ter maior largura, pistas mais seguras, dispositivos modernos de proteção e um sistema estrutural mais robusto, preparado para cargas muito superiores às da década de 1960, quando a antiga travessia foi construída. Para cumprir o cronograma acelerado, as obras foram organizadas com várias frentes de trabalho simultâneas. Enquanto fundações profundas eram executadas dentro do leito do rio, equipes já avançavam na fabricação de vigas e elementos pré-moldados nos acessos. No vão principal, foi utilizado o método do balanço sucessivo, uma técnica de engenharia que permite vencer grandes distâncias sem a necessidade de escoramentos no rio. Outro fator decisivo foi a ausência de interrupções administrativas comuns em obras públicas. Licenças, desapropriações e ajustes de projeto foram tratados em paralelo à execução, evitando paralisações que normalmente estendem cronogramas por anos. O resultado foi algo raro no histórico da infraestrutura brasileira. Em cerca de 12 meses, a nova ponte foi concluída e entregue à população, com tráfego liberado em dezembro de 2025. Antes de continuarmos, tem um recado importante para você. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos. Não tem taxa de abertura e nem de manutenção, com atendimento totalmente em português sempre que você precisar. A Nômade é aceita mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que é muito mais vantajoso que o dólar turismo. Você converte de real para dólar direto no aplicativo e a Nômade converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda local do seu destino, evitando que você leve uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Mas caso você precise, também consegue sacar no caixa eletrônico a moeda local do seu destino. É prático e rápido. Utilize tranquilamente o cartão físico ou virtual. Ambos funcionam super bem. E conseguimos um cupom exclusivo para nossos seguidores que acompanham o nosso canal. Usando o código de convidado Alameda, você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback na sua primeira conversão, se feita em até 15 dias após a abertura da conta. É só escanear o QR Code na tela e abrir sua conta com o nosso cupom. Com a conclusão da nova ponte Juscelino Kubitschek e a liberação do tráfego em dezembro de 2025, a BR-226 voltou a operar de forma contínua sobre o rio Tocantins, encerrando um período marcado por soluções provisórias e restrições logísticas. Durante os meses em que a travessia dependia do sistema de balsas, veículos leves, ônibus e caminhões precisavam enfrentar longas filas, horários limitados de embarque e interrupções frequentes causadas por variações no nível do rio e pelas condições climáticas. Em muitos momentos, o transporte de cargas foi racionado e o tempo de deslocamento entre Maranhão e Tocantins aumentou de forma significativa. Com a nova ponte em operação, esse cenário foi completamente revertido. O fluxo rodoviário voltou a ser direto, contínuo e previsível. Caminhões que antes aguardavam horas para atravessar o rio passaram a cruzar o trecho como em qualquer outro ponto da rodovia federal. O transporte de passageiros retomou horários regulares, sem a incerteza imposta pelas travessias fluviais. A normalização da BR-226 também trouxe redução imediata nos custos logísticos. Empresas de transporte deixaram de incorporar tempos extras de espera e gastos operacionais associados às balsas, o que tende a refletir em maior eficiência no escoamento de mercadorias e no abastecimento regional. Para cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, o impacto foi ainda mais direto. A ponte restabeleceu a integração urbana entre as duas margens do rio Tocantins, facilitando deslocamentos diários de trabalhadores, estudantes e moradores que dependem da travessia para atividades básicas. O comércio local voltou a receber fluxo constante de clientes e fornecedores, e serviços que haviam sido afetados pelas dificuldades de acesso retomaram sua dinâmica normal. Além do aspecto urbano, a retomada da travessia fortaleceu novamente o papel da BR-226 como eixo estratégico
estratégico de ligação interregional, conectando áreas produtivas, centros de distribuição e rotas de transporte de longa distância. Na prática, a nova ponte devolveu à região algo que só é valorizado quando falta: a continuidade da infraestrutura. O que durante quase um ano funcionou de forma improvisada, voltou a operar como parte integrada da malha rodoviária nacional, com segurança, capacidade adequada e fluxo constante. A ponte Juscelino Kubitschek deixou de ser um ponto de ruptura e voltou a cumprir sua função essencial de conectar pessoas, cidades e economias. Se você assistiu até aqui, te convido a ver esse outro vídeo sobre a BR-163 no Mato Grosso. E não esqueça também de abrir sua conta na Nômade. É só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no primeiro comentário fixado.